Primeira questão, noções de bioquímica. O que a gente pede, o que a gente solicita, o que a gente recomenda que você entenda de bioquímica? Que você saiba reconhecer os grupamentos, um carboidrato, um lipídio, um ácido graxo, um ácido nucleico, um polímero derivado de uma dessas estruturas. É essa a ideia, é essa a noção que a gente tem que ter, tá ok? Então, fórmula de alguns constituintes nutricionais. Muito bem, a estrutura A, C6H10O5N. Gente, essa estrutura, essa fórmula, essa representação, ela seria de quê? Ela seria de um composto derivado de um carboidrato, tá certo? Uma estrutura polimérica derivada de um carboidrato. Frequentemente, quando a gente deseja representar uma estrutura polimérica de um carboidrato, é essa fórmula C6H10O5, tá ok? Carboidrato. A estrutura B, perceba na estrutura B, vamos aqui a estrutura A, como eu já te falei, C6H10O5N, uma estrutura polimérica de um carboidrato, tá certo? De um carboidrato. E a estrutura B, é importante perceber o seguinte: você tem aqui NH, R1, hidrogênio, C dupla O, NH, aqui um R2 e a estrutura continua, certo? Uma estrutura polimérica também. Entretanto, perceba que nessa estrutura polimérica nós temos um grupamento muito importante, que é esse grupamento aqui, que caracteriza uma ligação específica, uma ligação chamada ligação peptídica. Ora, a ligação peptídica se forma onde? Quando eu tenho aminoácidos, alfa-aminoácidos para ser mais específico, e esses alfa-aminoácidos interagem entre si, formando essas ligações peptídicas, onde eu vou gerar dipeptídeos, tripeptídeos, polipeptídeos. Essas estruturas polipeptídicas geram posteriormente uma categoria de substâncias que nós chamamos proteína. Então, como aqui eu tenho uma estrutura polimérica, portanto de cadeia grande, muito grande, é de se entender que aqui eu vou ter uma estrutura de uma proteína. Então eu tenho um carboidrato, eu tenho uma proteína. A estrutura C, por outro lado, observa bem o que é que nós temos. CH2, CH, CH2, e a estrutura seria essa. C dupla O R, O, C dupla O R, O, C dupla O R. Que tipo de estrutura seria essa aqui? A gente agora está falando de um triglicerídeo, de um triéster do glicerol, mais conhecido como triglicerídeo, tá? É um triglicerídeo. E daí, professor? E daí que os nossos triglicerídeos são específicos, são comuns, são frequentes na constituição de quê? Na constituição de óleos e de gorduras. Onde está a diferença no triglicerídeo de óleos e gorduras? Na cadeia alquílica. É essa cadeia alquílica que vai definir para mim quando eu tenho um óleo, quando eu tenho uma gordura. O que é um óleo? Uma mistura de triglicerídeos. O que é uma gordura? Uma mistura de triglicerídeos. Entretanto, no caso do óleo, essa mistura de triglicerídeos é predominantemente insaturada. Repito, é uma mistura de triglicerídeos, onde esses triglicerídeos predominantemente são de cadeia
insaturada. As gorduras, por outro lado, também são misturas de triglicerídeos. Entretanto, são misturas de triglicerídeos de cadeia predominantemente saturada. Então, muito bem, eu tenho um carboidrato, na verdade, um polímero derivado da condensação de carboidratos, eu tenho uma proteína e eu tenho triglicerídeo, que pode ser óleo ou gordura. Muito bem, de acordo com essa nossa abordagem, vamos lá. A, B e C são os constituintes nutricionais principais, respectivamente, dos alimentos. Item A, batata. A batata é rica em amido e o amido é um polímero de um carboidrato. O amido é um polímero da glicose. Portanto, a glicose, como monossacarídeo que o é, forma esse polímero. Então, a batata aí está, digamos, enquadrada. Óleo de cozinha, não. O composto B, ele é uma proteína. Óleo de cozinha seria um triglicerídeo. Então, o item A é inconsistente. O item B, farinha de trigo. Farinha de trigo é rica em amido, portanto, polímero de monossacarídeos, no caso da glicose, polímeros de carboidratos, se enquadra. Depois temos gelatina. A gelatina, não que você tenha a obrigação de conhecer a constituição das gelatinas, mas a gelatina é uma espécie de proteína. E eu tenho a manteiga. A manteiga seria o que, pessoal? A manteiga seria gordura vegetal hidrogenada, ou não, no caso gordura vegetal hidrogenada, margarina. Mas a manteiga é um derivado de triglicerídeo. Manteiga ou margarina, dependendo da conjuntura da questão, é indiferente. Seria um triglicerídeo. Portanto, o item correto seria item B. Por que os outros itens não iriam se enquadrar? No caso do item C, a batata no item C, ela seria fonte de carboidrato e não de proteína. No item D, a manteiga seria um triglicerídeo e já começa com óleo de cozinha, que é um triglicerídeo também. No item E, a mesma coisa. Portanto, dentro da conjuntura, item correto, item B de bola.